Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é essa carreira em banco de dados Oracle, quando você está falando realmente da área de tecnologia. E nesse vídeo de hoje, durante essa semana, a gente está fazendo uma Masterclass, a Masterclass do próximo nível, que a gente está abordando o pilar de carreira, cara. Então a gente sempre fala muito do pilar técnico, né? Mas a gente tem falado durante essa semana, durante essa Masterclass, o quanto que o pilar carreira ele é importante. Tá? E muitas vezes alguns profissionais da área de tecnologia só olham para a parte técnica. E eu quero mostrar realmente nesse podcast, nessa live, a gente falar um pouquinho sobre qual a importância das áreas. Quais os outros aspectos, além da área técnica, além de uma certificação técnica, que você deve se atentar, que você realmente deve se preparar, cara. Se preparar, coisas que muitas vezes você não aprende na faculdade, elementos ali que você tem que estar preparado para realmente atender as necessidades do mercado. Então, se você não está participando ainda dessa Masterclass, cara, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você participar, tá? Você pode se inscrever que você vai receber lá o replay das aulas. São 3 aulas durante essa semana que a gente está abordando muito esses elementos. E o meu objetivo aqui com essa live é poder trazer um conteúdo complementar para poder abrir os seus olhos para outras oportunidades. Muitas vezes só a certificação técnica, cara, não é o que vai fazer você ir para um próximo nível nesse ano de 2022. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aí que eu queria trazer para vocês, né? Primeiro, né? Eu acredito sim que a parte técnica ela é muito importante, tá? Mas existe também aspectos comportamentais que o profissional de tecnologia ele precisa estar trabalhando. Não adianta nada o cara ser super técnico, um cara muito bom, um cara com excelentes conhecimentos, mas um cara que não consegue se comunicar, um cara que não consegue conversar com o cliente, um cara que não sabe documentar as coisas. Então a gente precisa entender que os aspectos de carreira, eles são importantíssimos, cara, importantíssimos, e eles vão muito além do que os aspectos técnicos. E o que a gente tem que olhar quando a gente fala de aspectos de carreira, né? Primeiro, só reforçando aqui a parte técnica, né? Ela é importante, para muitas vagas ela vai ser um pré-requisito, e, na minha opinião, o profissional sênior não é um profissional que muitas vezes ele atinge todos os objetivos, todas as certificações técnicas possíveis. Tá? Não é o cara que tecnicamente sabe tudo. O profissional sênior não é esse cara. O profissional sênior é realmente aquele profissional que, além dos aspectos técnicos, ele consegue tratar esses aspectos comportamentais. Ele sabe realmente, treina as habilidades de soft skills, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele realmente está aprofundando elementos ali, principalmente de estratégia da sua carreira, de posicionamento, de entender o momento dele. Será que ele quer ser um especialista ou um generalista? Qual que é o momento atual dele? Tá? Como que você quer se posicionar? E muitas vezes ter uma estratégia de carreira, cara, é o que vai levar o seu ano de 2022 para o próximo nível. Tá? Então, eu conversei com algumas pessoas, inclusive, durante essa semana, né? Que falaram, pô, eu estou tirando a certificação, já estou fazendo a formação aí da Oracle Cloud. Tudo bem, esse é um ponto importante. Mas e os outros aspectos? Você acha que só com as certificações é o diferencial ali para poder realmente atingir seus objetivos, para às vezes dobrar o seu salário em 2022, para às vezes você conseguir ter um reconhecimento, para você conseguir ser aprovado em alguma certificação, em alguma entrevista, por exemplo? Então a gente precisa entender que esse posicionamento ele é fundamental, tá? Se você estiver atento a esses elementos, cara, além da parte técnica, muitas vezes esse pode ser o seu próximo nível, tá? De você realmente quebrar alguns mitos, de ter uma mentalidade, cara, daquele profissional que ganha acima de 20 mil reais. Outra coisa, ter um posicionamento. Muitas vezes seu LinkedIn, cara, está muito confuso. Muitas vezes você nem atualiza o seu LinkedIn. Muitas vezes seu LinkedIn não está claro. Não tem, de fato, um posicionamento claro ali para a sua carreira. Muitas vezes, o seu posicionamento no LinkedIn está um posicionamento confuso, cara. Que para uma vaga especificamente você pode estar espantando alguns recrutadores. Então, muitas vezes você tem que entender que, dependendo do tipo de certificação, você pode estar afastando um pouco aquele seu conceito de especialista naquela solução. Algumas certificações, muitas vezes técnicas, podem até atrapalhar o seu objetivo do que ajudar. Então, a gente precisa entender que, se você entender esses elementos de carreira, cara, esses podem ser elementos aí que podem te fazer para o próximo nível agora em 2022, tá? Então, só com as certificações, cara, você não vai atingir o seu próximo nível. Só com a parte técnica não é isso, tá? Eu acredito que sim, que é um pré-requisito para muitas vagas,
muitas vezes pode chamar a atenção de muitos recrutadores uma certificação. A certificação é importante, não estou falando que ela não é importante, a parte técnica ela é importante, mas eu te falo que em aspectos de carreira, tá? Muitas vezes os aspectos comportamentais e estratégias de carreira representam uma parte até maior do que simplesmente a parte técnica. Queria que você realmente entendesse isso. E quais são os elementos que a gente pode aprofundar aí sobre aspectos comportamentais, né? Habilidade de comunicação, habilidades de saber trabalhar em equipe, de criatividade, cara. Muitas vezes você está com um problema, você tem que entender quais são as possibilidades de você resolver aquele problema. Como que estão os seus aspectos aí? Não é simplesmente seguir um manual, não é simplesmente tirar uma certificação. Vão acontecer situações ali no dia a dia de trabalho onde você vai ter a necessidade, de fato, de poder utilizar a sua criatividade. E muitas vezes esse elemento, cara, você não aprende na faculdade. Tá? São elementos que realmente você vai precisar desenvolver durante a jornada ali de um profissional realmente mais experiente no seu próximo nível profissional. Além disso, a gente pode falar de diversos elementos ali, não só a nível de comunicação, né? Eu acredito que essa parte de soft skills, ela tem uma importância muito grande assim, na área de tecnologia. Quando a gente fala de soft skills, né, a gente está falando de fato das habilidades comportamentais, né? Que aí a gente consegue aprofundar bastante essa parte de liderança, a parte de inteligência emocional, por exemplo, como que você vai se comportar dentro de um ambiente de crise, cara. Algumas pessoas não sabem se comportar no ambiente de crise. E você precisa, cara, ter esse aspecto emocional, cara, de conseguir lidar com suas emoções, com as suas ansiedades, lidar com a pressão, cara. E ter uma boa comunicação ao mesmo tempo durante uma gestão de crise, tá? Então, a parte de inteligência emocional, ela é algo muito importante, que é algo que é treinável, algo que você consegue desenvolver, tá? A comunicação interpessoal e feedback, tá? A questão de gestão de conflitos, alta performance, cara. Como que você lida aí numa semana onde você tem que tirar, muitas vezes, uma certificação, onde você tem um projeto que você nunca executou? Cara, como que você vai lidar para poder atuar num projeto de alta performance, um projeto que tem, de fato, uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande? Então, são elementos que você precisa realmente pensar, tá? Técnicas de negociação e persuasão, tá? Muitas vezes, cara, você vai ter que negociar algumas coisas e persuadir durante um projeto para que o projeto não dê problema. Acho que a persuasão, muitas vezes, pode soar de forma até negativa, né? Persuasão é ruim. Não, não necessariamente. Eu acredito que a persuasão em si, ela pode ser utilizada para o bem, cara. Muitas vezes tem alguns cenários ali que não vão atender o projeto, que vai dar problema, que vai ter grandes riscos, os riscos vão aumentar de uma forma exponencial, que pode parar tudo. E aí, cara, a gente precisa entender que você pode utilizar a persuasão para que um projeto dê certo, para que o projeto seja bem sucedido, para convencer o seu gestor que muitas vezes fazer um upgrade de uma versão, de uma aplicação, de um produto específico, do Oracle Database, cara, é a melhor alternativa. Isso é algo que é recomendado. E como que você pode levantar esses tipos de argumentos, tá? A parte de produtividade e gestão do tempo, cara, isso aqui é fundamental. Essa é a diferença, muitas vezes, de profissionais que fazem uma atividade ali em um dia e o profissional, cara, que consegue entregar o dobro das atividades em um dia. É o cara que ele é muito mais produtivo, cara. Aquele cara que consegue fazer uma gestão de tempo, aquele cara que realmente está atento ali a esses aspectos de produtividade. E não adianta nada você conseguir uma vaga, você tirar uma certificação, e depois quando você absorve essa vaga, quando você tem essa oportunidade nas suas mãos, você, cara, vai ter problemas aí, cara, com esses skills, tá? De não conseguir entregar os projetos, de não conseguir atender as expectativas, de estar sendo improdutivo. Então, esses são os elementos, pessoal, que vai muito além da parte técnica, cara. Se você entender isso de fato, esse pode ser o próximo nível profissional. Só esse elemento dos aspectos comportamentais que eu falei aqui sobre produtividade e gestão do tempo é o que muitas vezes, cara, o fulano aqui faz em uma semana e o outro fulano faz em 2 dias. Quem que vai ser promovido? O fulano que faz em menos da metade do tempo. Por quê? Ele está atento a esses aspectos de produtividade e gestão do tempo. Ele está atento a esses aspectos comportamentais. E eu te falo que, muitas vezes, conseguir uma vaga pode ser até fácil, cara. Pode ser até fácil.
E muitas vezes algumas pessoas não conseguem nem conseguir uma vaga, né? Mas você atende aqueles pré-requisitos técnicos e tudo bem, você consegue a vaga. Mas para você manter a sua carreira, para você se desenvolver de forma consistente na sua carreira, você tem que olhar para esses aspectos fora o técnico. Você tem que olhar para esses aspectos comportamentais que realmente vão trazer a sua carreira para um próximo nível profissional, tá? E além disso, outros pontos, né? Até mesmo de ter estratégias na sua carreira, né? Não adianta nada você ter uma certificação super boa se olhar o seu currículo está desatualizado, o seu LinkedIn está desatualizado, você não postou nem o seu badge lá, cara, dentro do LinkedIn falando que você tirou a certificação. Então são aspectos, pessoal, que vão muito além de uma carreira profissional na área de tecnologia. Essa é a diferença do profissional que ganha 5 mil por mês para o profissional que ganha mais de 20 mil reais por mês. Você está atento não só a aspectos técnicos, aspectos comportamentais e ter uma estratégia bem definida na sua carreira profissional, tá? Show de bola. A Viviane Marins, estou passando por um problema desse. Show de bola, Viviane. Se inscreva na nossa Masterclass do próximo nível, porque a gente está abordando os aspectos de carreira. A gente sempre abordou muito o pilar técnico no canal do DBLCM, sobre a nossa expertise em banco de dados Oracle, em certificações, mais de 10 treinamentos Oracle. E agora a gente está despertando realmente esses elementos de carreira, de colocar para vocês aspectos comportamentais, estratégias de carreira, de posicionamento, para que você consiga se desenvolver de uma forma eficiente na área de tecnologia. Então, é exatamente isso que a gente está abordando dentro da Masterclass do próximo nível. A aula 1 já está no ar e a aula 2 vai ao ar hoje às 20 horas. Então, não perca, porque realmente esse evento pode, cara, desbloquear aqui a sua mente, fazer a sua mente explodir para você entender as possibilidades do que pode realmente levar o seu próximo nível profissional. O Márcio, eu já li o livro do Kevin Mitnick. É um baita livro, se bem usado. Show de bola. Se puder compartilhar o nome do livro aí, acho que é uma boa referência para a gente poder entender realmente se aplica nesses aspectos. Muito bom aí, Márcio. Obrigado aí por poder compartilhar um pouco que você tem estudado. E vamos lá, pessoal. Outros pontos, né? Criatividade e resolução de problemas. Como eu falei, muitas vezes a criatividade ela vai ser um elemento fundamental, cara. Quando você tem ambientes muito complexos, quando você tem uma crise ali, cara, você precisa utilizar a sua criatividade para poder fazer uma resolução de problemas. Você precisa entender quais são as alternativas para a gente poder sair do outro lado. Quais são os planos? O que a gente pode fazer aqui para poder contornar essa situação enquanto o problema não está ainda resolvido, tá? O Márcio, não entenda de LinkedIn, parece uma rede social. Márcio, o LinkedIn, cara, se você atua na área de tecnologia e não tem o LinkedIn, cara, você está perdendo uma das maiores ferramentas hoje para você conseguir uma vaga, tá? Ela é uma rede profissional, é uma rede social utilizada para fins profissionais, tá? Então lá você cria um perfil onde você coloca ali, cara, qual que é o seu cargo atual, é como se fosse um currículo. Você tem um perfil que é muito parecido com o currículo, mostrando ali as empresas que você já passou, a sua experiência, a sua descrição, tá? E dentro desses elementos você consegue gerar uma rede de networking. Cada cliente que eu passei nos últimos 16 anos aí, eu sempre adicionei as pessoas no LinkedIn. E hoje eu tenho mais de 4 mil pessoas, se eu não me engano, no LinkedIn. E isso, cara, é uma rede profissional, que as pessoas veem que eu mudei de empresa, que eu estou estudando alguma coisa, que eu estou tirando uma certificação. Isso gera um network muito legal, tá? Além disso, tem uma área de vagas, cara. Então, dentro do LinkedIn, cara, você pode se aplicar a vagas de emprego. As empresas gigantes, as multinacionais, a Oracle, a IBM, elas divulgam suas vagas dentro do LinkedIn, tá? Então, é uma rede social utilizada para fins profissionais que, cara, se você não está utilizando, na aula 3, inclusive, da nossa Masterclass do próximo nível, a gente vai falar muito sobre o LinkedIn, como que você pode conseguir uma entrevista de emprego utilizando o LinkedIn, que pode, de fato, ser o seu próximo nível. Pode ser algo que vai alavancar bastante a sua carreira profissional, tá? A Viviane, estarei às 20 horas. Show de bola, vai ser um prazer poder ter você lá nessa aula, tá? Outra questão que a gente coloca aí nos aspectos comportamentais, né? Pensamento crítico e analítico, cara. Então, são elementos também importantes aí você poder pensar nessa parte mais crítica, mais analítica, para que você consiga se desenvolver. Então, pessoal, a gente precisa entender que, inclusive, o profissional, quando ele chega no nível sênior, cara, ele tem que ter algumas características de liderança, tá? Porque o profissional sênior é aquele cara que vai estar mentorando outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Aquele cara que vai ter que, tecnicamente, muitas vezes, fazer uma gestão ali da parte técnica do projeto, vai ser um tech leader, tá? Então, elementos de liderança, cara, é fundamental se você realmente quer atingir um próximo nível profissional, tá? Então, essas questões que eu queria trazer aqui para vocês durante essa live de hoje, cara, muito cuidado em ser
só focar na parte técnica. Eu digo que a parte técnica ela é a menor parte para você ter sucesso. Muitas vezes você consegue iniciar na área de tecnologia sem uma certificação. As vagas de júnior você não precisa nem ter uma certificação técnica, tá? E muitas vezes, em alguns estágios da sua carreira, a certificação vai ser importante. E nessas aulas dessa Masterclass, a gente vai estar falando o quando que uma certificação é importante, quando a certificação não é importante, quando uma certificação pode até atrapalhar no seu objetivo profissional, tá? Então, são elementos que você precisa estar atento, você precisa ter uma estratégia bem definida para você crescer e ter uma carreira consistente, levar sua carreira para o próximo nível agora em 2020. Beleza? Então, esses aspectos que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Você tem que ter uma estratégia de carreira, você tem que estar atento a esses elementos comportamentais para que você consiga se desenvolver nesse ano de 2022 e a gente está abordando exatamente isso na Masterclass, o próximo nível. Se inscreva aqui no link na bio, porque a gente vai estar ao vivo hoje às 20 horas para a nossa aula 2, para a gente poder desbloquear a sua carreira, cara, e levar você para um outro patamar. Nosso objetivo é contribuir para que você tenha mais oportunidades, para que você aproveite essas mais de 10 mil vagas que estão abertas hoje no LinkedIn, que a gente falou na nossa aula 1, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.